A entrevista do dia. A nossa entrevista do dia hoje é com o doutor Eli Ferreira, cientista político, para conversar com os nossos ouvintes. Professor Eli, seja bem-vindo de volta ao programa. Deixa eu conectar o professor Eli para poder falar agora, né? Professor? Oi, Pronto, agora sim. Tudo bom com o senhor? tudo jóia. Aí tá certo. Agora sim, a gente não estava conseguindo ouvi-lo e agora nós estamos. Professor Eli, convidamos o senhor hoje aqui para a gente falar sobre toda a polêmica que tem, tem sido vista na internet por conta dessa apologia ao nazismo. Para se ter uma ideia, nas últimas 48 horas, 2 profissionais, no caso um comentarista de uma emissora de TV famosa e também um youtuber de um podcast famoso, foram desligados porque teriam feito apologia ao nazismo. Por que nos dias atuais, professor, ainda existe esse tipo de pessoas que apoiam um regime tão totalitário como foi o regime do nazismo, do Hitler, que matou mais de 6 milhões de judeus? Primeiro, Cristiano, a gente precisa lembrar que, em pleno auge do nazismo na Alemanha, os filósofos da escola de Frankfurt, eles se debruçaram em tentar entender o que é que motivava uma sociedade como na Alemanha, de boa formação educacional, ter pessoas que apoiassem um regime como esse. Ora, isso nós estamos tratando do período áureo do nazismo. Isso não significa também que, com o fim da Segunda Guerra, essas ideias desapareceram. Não. Elas permanecem adormecidas na mente, no coração de muitas pessoas. Uhum. Fazer apologia a um tipo de regime que defende a segregação é lamentável nos dias de hoje. E as pessoas não podem se esconder por trás do manto da discussão e dizer que isso é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é uma coisa, e fazer apologia a coisas criminosas é outra. Eu vi gente dizendo assim, vocês são contra o nazismo, mas apoiam o comunismo, que matou mais de 100 milhões de pessoas. Isso é justificativa, professor? De fato, esse argumento se sustenta? Não, porque eu queria justificar um erro usando o outro. Eu não posso combater algo que eu não concordo usando das mesmas armas. Na hora que eu uso das mesmas armas, significa que eu sou conivente também com o outro. Uhum. Professor, ali, nos dias atuais, a gente percebe uma discussão maior em torno disso. A gente viu recentemente aqui em Caruaru um jovem usando uma suástica num shopping. Enfim, é impressão minha ou de uns anos para cá apareceram mais adeptos a esse regime? O método de trabalho do atual presidente incita com que alguns defendam, sejam radicais desse jeito? Bem, essa ideia conservadora, no sentido de intimidar as pessoas, isso é algo que existe, sempre existiu. Aqui no Brasil, em especial, tem gente que pensa que houve um ressurgimento, que estava... na realidade, não houve um ressurgimento. Eles estavam apenas guardados. Quando eu digo guardados, no sentido de que estavam embutidos. No momento em que encontraram guarida, no momento em que encontraram apoio, que perceberam que existem pessoas no âmbito que tem poder e que apoia ou que fecha os olhos em relação a esse tipo de conduta, facilmente as pessoas ressurgiram e se apresentaram realmente quem são. Uhum. Professor, para quem não conhece um pouco da história, por que esse regime, ou quando se fala deste assunto, é algo que mexe tanto, principalmente com os judeus e com aqueles que defendem as minorias, que defendem que não haja distinção de raça, de pele, né, de opção sexual do indivíduo? Por que isso mexe tanto com essas pessoas, principalmente com os judeus? Porque o discurso de Hitler era um discurso antissemita, totalmente contrário às minorias, e ele tinha como alvo a questão dos judeus. Ele dizia que o problema do mundo é que a economia está toda nas mãos dos judeus. Então, ele entendia que o judeu deveria ser destruído, dizimado das nações.
Agora, ele defendia uma raça pura, uma raça ariana, e ele próprio não era alemão, ele era austríaco. Pois é, eu fico imaginando se aquele regime existisse atualmente, eu acho que no Brasil não escaparia um que não fosse exterminado por ele, né? O Brasil, você não tem ninguém puro no Brasil, em termos de raça. O Brasil é um exemplo, um modelo de miscigenação no mundo. Todo brasileiro tem dentro de si sangue europeu, indígena e também africano. Então, a raça pura, tão defendida por Hitler, no Brasil não se sustenta porque nós temos um país com uma diversidade de DNA muito grande. É verdade. E ainda encontrar alguém que defenda isso é profundamente lamentável. Professor, deixa eu... Além de lamentável, é desconhecer também a ciência, né? Já que o Brasil ele é miscigenado. Exato. Professor Eli Ferreira, deixa eu aproveitar que o senhor está aqui com a gente, vamos falar um pouquinho de política, saindo deste contexto aí dessa questão do apologia ao nazismo. Vamos voltar para Pernambuco, porque surgiu aí, já teve blog afirmando que a chapa já estaria definida com Danilo Cabral, com André de Paula, Danilo Cabral para o governo, André de Paula na vice e Carlos Vera no Senado, seria a suposta chapa da Frente Popular. É o que tem de melhor hoje na Frente Popular, professor? Bem, a Frente Popular, Cristiano, eu sempre digo que ela não tem que ter pressa em montar a chapa. Tem que ter pressa. Quem tem que ter pressa é a oposição. Como vai construir uma situação para tirar o controle das mãos da Frente Popular. Se a oposição realmente almeja isso. Então ela tem que se articular dentro de um projeto estadual. Agora, há muita especulação no que tange, no que diz respeito aos possíveis nomes. Por exemplo, eu tomei conhecimento segunda-feira de uma fonte segura de que a chapa já estava toda pronta e que, de repente, houve uma insatisfação de um determinado partido político. Isso fez com que se praticamente voltasse a estaca zero. Há quem diga que hoje existe muito mais especulação do que propriamente certeza de como essa chapa vai ser montada. Mas a informação que eu tive mais recente é que hoje o único nome que realmente está consolidado é o deputado Danilo Cabral. Os demais são muitos no campo da especulação. E tudo vai de acordo com as alianças, né? Porque a Frente Popular precisa abrigar ali o PSD, o PP, o PT principalmente, que é a cereja do bolo da Frente Popular, assim eles consideram. Então, tudo vai depender dessas articulações, não é isso, professor? Porque até então, o que se comentava, pelo menos nos bastidores, é que o PT não almejava nenhum cargo na majoritária, que estava satisfeito com o apoio que o PSD daria a Lula. De repente, tudo isso mudou, né? O PT passou a pleitear cargos na majoritária. E aí começa o problema, porque para o PT entrar na majoritária, o PCdoB vai ter que sair. Por que o PCdoB vai ter que sair? Porque existe a necessidade também de que a chapa não seja apenas com partidos de esquerda, mas também com partidos mais ao centro, que é uma maneira de tentar fortalecer o palanque em torno de votos também de eleitores mais ao centro. Uhum. Professor Eli Ferreira, nós tivemos antes de ontem a visita do presidente Jair Bolsonaro ao estado de Pernambuco, né? Ele insistiu daquelas falas lá, de pau de araras, né? E outros termos pejorativos para se referir aos nordestinos. Para alguém que não tem nem uma aprovação tão elevada na região Nordeste, onde as últimas pesquisas apontam apenas 13% no caso de Pernambuco, por exemplo. O presidente da República erra ao não tentar reverter o quadro ou ao manter esse discurso, mesmo sabendo que não tem essa aprovação toda em Pernambuco? Ele não está preocupado com isso, não, Cristiano. Ele está preocupado com as pessoas que o acompanham. Ele esconde a fragilidade de capacidade administrativa justamente discussando para um público que lhe é fiel. Ele se mantém justamente na intriga, nesse tipo de discurso discriminatório. Ele se alimenta disso, e o grupo que o apoia também. Então é muito mais cômodo, muito mais tranquilo para ele permanecer nesse discurso, acreditando que isso é o caminho mais fácil de mantê-lo no poder e de uma postura de uma reeleição. Agora, esse tipo de discurso que ele faz, isso mostra também, repercute diretamente, não na figura dele, mas na figura dos possíveis candidatos que o apoiam aqui em Pernambuco. Observem que as pesquisas têm mostrado, pelo menos hoje,
né, no cenário de hoje, de que, em média, 56% do eleitorado de Pernambuco rejeita qualquer candidato que tenha o apoio dele. Daí se explica a ausência do prefeito da cidade do Jaboatão dos Guararapes, que é um pré-candidato ao governo do Estado, pelo menos é o que se comenta na imprensa. Ele não compareceu ao evento. Por que ele não compareceu? Justamente por conta desse cenário que mostra da aversão que o povo de Pernambuco, não só de Pernambuco, mas do Nordeste como um todo, tem ao atual presidente da República. Quando você comenta isso com um bolsonarista, né, com relação aos números da pesquisa, a primeira coisa que ele faz essas pesquisas não existem porque aonde o presidente vai, uma multidão o acompanha. De fato, tanto aqui em Pernambuco como teve outra região do Nordeste, Sergipe, se eu não estou enganado, a Jeguiata ontem, né? Rio Grande do Norte. De fato, muitos adeptos participaram destes encontros. É normal que, mesmo não estando bem, como mostram nas pesquisas, haja essa aglomeração de pessoas o acompanhando, professor? Sim, ele tem um público fiel. Esse público fiel é que o acompanha. A gente só não sabe se esse público fiel é suficiente para fazer com reeleito. Né? Aí ele está vendo o desafio. Ele tem um público fiel, mas esse público fiel é suficiente para fazê-lo do presidente da República? Segunda coisa, quando se critica as pesquisas, eu acho engraçado, porque geralmente a crítica que se faz às pesquisas é quando a pesquisa mostra que o candidato que a pessoa defende está embaixo. Se estiver na frente, a pesquisa está certa. Se estiver errado, se estiver abaixo, a pesquisa está errada. O candidato, muitas vezes, se comporta como aluno. Eu nunca vi o aluno tirar 10 e pedir para ficar com 9. Mas hoje tirar 9 porque ele ficar com 10. Ou seja, a pesquisa só está certa quando o candidato que você apoia, ele está na frente. Eu escuto, às vezes, pessoas dizem, eu me lembro que não faz muito tempo, Cristiano, eu participei de um debate e uma pessoa dizia assim, não, mas na outra eleição as pesquisas erraram com relação ao presidente da República. Eu disse, então aponte para mim uma pesquisa no segundo turno, que não dava ele como presidente, e mostre uma. Que as pessoas dizem, mas não provam. Porque se você olhar o Instituto de Pesquisa mostrava a vitória dele no segundo turno. Até porque é só a gente lembrar um pouquinho da história política do Brasil. Desde que a Constituição de 88 foi emendada com o projeto de reeleição, os candidatos à presidência da República que disputaram o segundo turno, Dilma, Lula e Fernando Collor não tinha segundo turno, mas Fernando Henrique conseguiu ser reeleito sem segundo turno. Todas as vezes que foi do segundo turno, quem ganhou no primeiro, ganhou no segundo. Exato, verdade. Ok. Professor Eli, então vamos aguardar os próximos capítulos. O Ciro Gomes continua naquele discurso atirando para todo lado, falando mal do Lula, falando mal do Bolsonaro. A terceira via, até o momento, a gente não percebe alguém que vai se distanciando daquele bolo ali. Dória, Ciro, Moro, são patamares parecidos de percentual. A gente não percebe um crescimento de um candidato de terceira via, pelo menos por enquanto, não é? Mas tanto o Lula quanto o Bolsonaro gostam disso. A eles é muito favorável, é muito salutar não ter uma terceira via. Quanto mais eles polarizarem, eles se fortalecem. Então, a figura da terceira via não interessa nem a um, nem a outro. Ok. Professor Eli, deixa eu liberar o senhor. Muito obrigado pelo bate-papo bem informado aqui e intelectual de sua parte, trazer informações pra gente. Até o próximo encontro, viu? Um grande abraço a você, uma boa tarde para você e a todos os ouvintes. Conversamos com o cientista político, professor Eli Ferreira.